Origens. O que se sabe sobre Santa Bibiana é que ela viveu durante um dos últimos suspiros da perseguição do Império Romano contra os cristãos. Aconteceu entre os anos 361 e 363, sob as ordens do imperador Juliano, apelidado de o Apóstata. Ele ganhou esse apelido porque renegou o batismo cristão que tinha recebido, abandonou a fé e começou a empreender verdadeira guerra contra o cristianismo. Juliano começou a sua guerra anticristã fazendo a substituição de todos os cristãos que ocupavam cargos no império. Todos eram substituídos por não cristãos. Além disso, os cristãos mais populares, mais perseverantes e os que exerciam liderança eram humilhados, torturados publicamente e muitas vezes mortos. No ano 363, os pais de Santa Bibiana, que eram cristãos fervorosos, foram executados na presença da santa e de sua irmã, chamada Demétria, porque não renunciaram à fé cristã. Flaviano, pai de Bibiana, foi morto com um símbolo marcado na testa. Esse símbolo o identificava como sendo escravo. A mãe de Bibiana, chamada Defrosa, foi decapitada. Bibiana e a irmã foram aprisionadas antes de serem mortas. Demétria foi morta primeiro. Ela recebeu terríveis torturas, mas perseverou na fé até o fim. Bibiana presenciou tudo. Depois, então aconteceu o martírio de Bibiana. Para ela, outra tática foi utilizada, com o fim de fazê-la abandonar a fé. Ela foi levada para um prostíbulo de luxo para ser prostituída. Porém, nenhum homem conseguiu aproveitar-se da sua grande beleza, porque, quando tentavam tocá-la, eram atacados por um estranho surto de loucura. Por isso, Bibiana foi levada para um asilo de doentes mentais. Mas, lá aconteceu o oposto. Os doentes começaram a ser curados. Como Santa Bibiana não renegou sua fé em Cristo, ela foi levada para ser chicoteada, e o foi até morrer. Quando ela morreu de tanto apanhar, outro milagre aconteceu. Os cães que rodeavam a cena e atacavam ferozmente os cadáveres não a tocaram. Pelo contrário, mantiveram-se todos a uma distância respeitosa, como que reverenciando a santa. Por isso, seus restos mortais puderam ser recolhidos por outros cristãos e sepultados juntos de seus familiares. Depois, todos foram transferidos para um túmulo feito para eles no Monte Esquilino, na cidade de Roma. Quer que eu leia mais alguma coisa? Acho que tá bom, né? É só jogar o comentário. Então. Segundo, até onde eu sei, né? Enfim, Juliano Apóstata é conhecidíssimo na história da igreja. Um perseguidor da igreja. Mas o que é curioso é que Santa Bibiana ela foi presa por um sujeito chamado Fausto e queria que ela renegasse a fé. Como ela não renegou a fé, enfim, ela foi chicoteada com bolas de ferro. Né? Chicoteada com bolas de ferro. E o que é interessante, o que é que eu achei interessante da conjuntura aí da vida dela, é que o Juliano Apóstata, ele não promulgou nenhuma lei diretamente contra os cristãos, pelo que eu sei. Entendeu? Não tinha uma lei, cristão não pode... Não, o que é que ele fez? Para minar o cristianismo, ele começou a dar liberdade às outras religiões. Porque no choque entre elas, ele acreditava que... A famosa liberdade de culto, né? Entendeu? Então eles, libera aí para todo mundo. E aí ele foi minando o cristianismo, dando liberdade às outras religiões, enfim, com pequenas práticas, né? Que passaram a colocar a situação dos cristãos como insustentável. Uhum. E eu fiquei pensando justamente no paralelo com hoje. Acontecendo, por exemplo, hoje que a gente vive sob a égide de um Estado laico, não é? Que muitos acham que é um Estado... simplesmente neutro. Sim. Do ponto de vista dos valores. Mas não é. Leão XIII, né? O nosso grandíssimo Leão XIII, ele já ensina aqui, Estado laico é Estado ateu. Assim como não existe vácuo de poder, também não existe vácuo de valores. Uhum. Não é? O ateu, ele defende valores que ele não pode fundamentar porque não acredita em Deus, mas ele defende certos valores, né? E é muito impressionante como o vácuo, assim, pode parecer uma obviedade isso, mas se vocês pensarem realmente a respeito, vocês vão entender o que eu estou dizendo. É muito impressionante como o vácuo, ele nunca fica como um vácuo. Ele é sempre ocupado por qualquer coisa que seja. Então sempre algo se eleva, né, ao lugar daquela ordem que deveria estar posta ali. E é curioso porque quando a gente vai lendo a história da santa que acabamos de fazer menção, você observa isso a se repetir diversas e diversas vezes na história da igreja, né? É como dizia Dom Adalto, a igreja ela nasce no Calvário, ela nasce na dor, e essa, diga-se de passagem, é a causa do seu sucesso. A sua firmeza contra os vícios e contra os erros, e a sua brandura no sentido de acolher aos pecadores para que eles se convertam.
E notem, né? Essas mesmas humilhações de Santa Bibiana se repetem na Cristiada, se repetem de certo modo, mas guardadas as devidas proporções também com Dom Vital e com Dom Macedo, que passaram por humilhações tenebrosas dentro da cadeia. Por exemplo, tem uma coisa que faziam com Dom Vital, ele estava lá na cadeia, e aí o carcereiro chegava e dizia assim: Dom Vital, tem um morto para o senhor ir atender. Uma pessoa moribunda, perto da morte, vá lá para o senhor dar os sacramentos, e quando ele chegava, o morto já estava morto, o moribundo já estava morto. E aquilo, para um bispo realmente ciente de sua missão, vocês imaginem o desespero dele. O terror que não se passava dele não ter conseguido ajudar aquela pessoa na última hora, né? Então, essa prática, ela é muito, muito constante na história da igreja. Ela é muito comum. A gente viu isso na Revolução Francesa, o martírio das freiras. Eu não me lembro a região que aconteceu, mas... São as carmelitas de Compiègne, né, Isso. na França. Isso, e dentre tantas e tantas outras histórias que a gente poderia passar a noite inteira citando. Mas isso prova como, apesar dessas desgraças, a igreja se mantém de pé. Pois é, isso que é curioso, né? Porque as pessoas imaginam que... Elas só acreditam que existe uma perseguição à igreja quando é uma coisa ostensiva. Ah, não, mas você pode ser cristão aí, ó. Como assim tem cristofobia no Brasil? Como assim? Não é não. Você tem uma aparência de cristianismo que é permitido, justamente porque o cristianismo verdadeiro, ele é absolutamente proibido. Na Constituição e nas instituições normais. E não, eu acredito que no seguinte, que isso também se fortalece através do protestantismo. É porque se fala, né, dessa questão da intolerância religiosa, do Estado ateu. Mas como eu vim de cidade pequena, eu cansei de ver os protestantes vindo da cidade quebrar as imagens por dentro das igrejas. Ô, Rodrigo, você me permite só fazer um comentário à parte? Pode ficar à vontade. Telespectadores, se vocês quiserem acompanhar a pauta, depois lerem as notícias que nós estamos comentando aqui, lá na descrição do programa tem todas as notícias que a gente vai comentar e o tema que nós vamos debater aqui no final. Perdão, Rodrigo. Não, aí voltando, né? Tipo, você vê, a gente sempre sofreu com perseguição protestante. Tem os holandeses, né? Tem os mártires aqui do Rio Grande do Norte. Nas cidades pequenas, né? A gente vê muito isso. Eu acho que também é muito diferente aqui na cidade grande. Eu nunca vi aqui, né? Presenciei. Mas, pelo menos, disso eu ouvia. E quando o padre ia tomar uma atitude mais enérgica contra a pessoa, alguns fiéis, até sem muita instrução, diziam assim: não, padre, mas é uma doida. Sim, mas ela cometeu um sacrilégio nas santas imagens da igreja. Eu não perdoaria no sentido assim de não puni-la. Sim. Entendeu? Não fazer nada. Porque vai a gente queimar uma Bíblia protestante lá dentro da seita deles, né? Mas a intolerância sempre é muito maior pro lado de nós católicos do que pro lado deles. Não que seja bom, né, para ambos. Mas, como eu não considero protestante um cristão, né? Cristão, né? Começou o fascismo. Eu não considero, né? Eu tenho os meus porquês, né? Daqui a pouco vamos dizer, não, aí tá igual a Felipe, porque não voto em protestante. Aí eu tenho minhas razões. Né? Não tem como você dizer que é cristão, ama Jesus e odeia a sua mãe. Sim. É cristão por analogia só. Assim, né? Não, É. cristão, de maneira geral. São os filhos rebeldes da igreja, também não considero filhos. Porque quem Mas vos eu rejeita, teria me rejeita, outros- né? Disse Nosso Senhor, né? Quem vos acolhe, a mim acolhe. Sim. E tem a outra questão, quando a igreja nasceu no Calvário, né? Na plenitude da sua força, porque com plenitude do povo de Israel foi na manjedoura. Vocês querem ler Desculpa, Rodrigo, é certo? E do Adalto é curtinho. Vamos? Bote Pode aí, ser. Eduardo, por gentileza, E- no Instagram. Enquanto plenitude do Espírito foi no Pentecostes, né? Então, o povo de Israel esperava o Messias vir na manjedoura. Olha o Instagram que ele colocou. Vixe, mano. Não. Mas, rapaz. É fã, aí é fã. É gazeta. Pois é, então. Vai cair a live. Piposo ali. É isso, né? Tipo, muito cuidado com a ideia de que a igreja só é perseguida quando cai o sangue mesmo. Desde a sua... Não é? Sim. É próprio, o tirano, ele é tanto mais efetivo quanto mais ele fica modulando, Pode baixar, assim, ó. golpes, entendeu? E alisados, né? Entendeu? Aqui, ó. Nessa Ele primeira- vai, bate em você, nessa quando outra. você reclama, ele diz, não, calma. Aí depois bate de novo. Enfim, vai minando a E nossa o ruim é que força. a perseguição por meio do Estado, ela vem de forma estatal, né? Ela vai ali, ó.
ela é mais contundente do que o próprio protestante. Porque o protestante ele ataca artigos da fé. Sim. O Estado não. Ó, Ele ataca a raiz. vamos abrir aspas aí para Dom Adalto. Nascida no Calvário e na dor, a Igreja de Jesus Cristo desenvolveu-se ao longo dos séculos com as perseguições e o martírio. A força repousa-lhe na guarda do sagrado depósito, no intangível patrimônio da verdade que lhe tocou por sorte a ela só, nos princípios inconcursos, na moral perfeita e nesta, que tanto se gabe e ufana, intransigência com o erro e o vício. Aí está a sua grandeza e o segredo do êxito de suas empresas, dos troféus que lhe alcança o divino Redentor. Aos germes da morte, disseminados por todo o orbe, opõe tenaz resistência e, com o profligar e incessante combater, ganha em força, prestígio e vigor interno. É o que vemos a cada fase da sua história. Ao desencadear da luta, ao efervescer da ira e rompante da demagogia sectária, alça a voz e o protesta. Acorrenta as fúrias, esbarra o despotismo aviltante, sustem as invasões do crime e corta cursos às paixões ignóbeis. Passada a tempestade, resplende a beleza de sua missão. Assim ha feito a Igreja em todos os tempos. E se cada século, filhos diletíssimos, tem suas necessidades, quais serão as do nosso? O apostolado da boa imprensa, seguramente, já nos disse Bento XV e seus gloriosos antecessores. Solapado pelo indiferentismo, fruto da apostasia social, muita atenção, que é isso que nós estamos pontuando, fruto da apostasia social, carcomido pelo orgulho humano, que tenha por sanha a razão independente, torturado, ao fim, pela sede de ambição e do gozo material, o nosso século, veneráveis irmãos e filhos diletíssimos, está bem a necessidade da verdade plena, do cristianismo integral. A imprensa católica, sobretudo, está confiada a missão de salvar a sociedade, de vivificá-la. A ela cabe defender Jesus Cristo e sua Santa Igreja. Do Adalto Aurélio de Miranda Henriques, Carta Pastoral do Nosso Dever para com a Imprensa, 29 de junho de 1918. Nosso primeiro bispo, pessoal. Parece um apóstolo, né? Tipo, Não, Parece primeiro, não, era um é. sucessor dos apóstolos. Primeiro, assim, no sentido assim, parece que Charra vivo aqui falando. primeiro destaque, assim, Apóstolo de Cristo. o português, né? É. Primeiro destaque é isso aí. Muito Hoje em bem dia- dizido, né? Hoje em Muito dia, bem meu Deus do céu. dizido. Aí, Edu, bota lá de novo. Na verdade, assim, nem precisa, porque fala. Então, essas duas ideias, pra quem não sabe, pessoal, enfim, pessoal que não. Solapado pelo indiferentismo. É, exato. Então, é solapado pelo Lá indiferentismo embaixo, ali, o ó. quarto ali, né? Isso aí. É, pois é. Indiferentismo, pessoal, é como a própria palavra diz, é aquela ideia de que não importa a religião que você crê. Entendeu? Todas as religiões, tudo bem, porque o que importa, lembrem dessa frase, todo mundo já ouviu essa frase. O que importa é ter um Deus. Isso. E acreditar em alguma coisa, não é assim? Não, isso aí é absolutamente É um equivocado. império do respeito às coisas vagas, né? É como Chesterton dizia, né? A tolerância é a virtude do homem sem Sim, convicções, sim. uma coisa Eu assim. acredito É, em e- Deus do meu jeito, né? É, e a apostasia social, pronto, então, essa palavra também é apostasia, pra quem não sabe, é justamente a negação social da fé, entendeu? É a fé que ela é negada pela sociedade como um todo, certo? Só pra, Qual né, fé? pra quem, não, é a fé católica, né? Diretamente a fé católica. Uhum. Então, o indiferentismo religioso é uma verdadeira praga, porque você está dizendo o seguinte, que foi inútil o que Cristo fez. Se você pode ir por qualquer via, Exatamente. né? Não, eu posso acreditar Mas- em qualquer coisa. E lembra Santo Agostinho. Se você acredita nesse Deus que cabe na sua cabeça, ou seja, você projeta um Deus, entendeu? Na verdade, o Deus é você. Sim, sim, exatamente. Eu- Exatamente. Pra Porque mim, esse vácuo, a gente tem que lembrar dessa estrutura natural da nossa formação. Estou dizendo do direito natural que nos cerca, né? Uhum. A nossa natureza aponta para uma procura, digamos assim, de Deus. Eu não lembro de quem é a frase. a nossa talvez seja razão já de, indica. de Dostoiévski, essa frase. Vivem compartilhando, né? Mas alguma coisa no sentido do nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. Uma coisa. Né? É Santo Agostinho mesmo. Santo Agostinho, né? É. E aí percebam que a nossa natureza, forte que é, ela vai impulsionar-nos a procurar por algum Deus ou para algo que se assemelhe a ele. E você pode observar, se Deus não nos governa, algo faz. As paixões, os desejos mal colocados, o pecado, algumas ideologias, qualquer coisa que seja. Note como a gente traveste com uma pompa de justiça qualquer ideia que apareça e que dá sentido à nossa vida. Você se agarra aquilo com a sua alma. É o caso, pessoal,
mal comparando, mas assim, é precisamente a crítica que nós fazemos às ideologias que ocupam aquele lugar que pertence no nosso coração a Deus. E as pessoas começam a apontar para coisas erradas. E aí, naturalmente, as ideias têm consequências. E é o que nós observamos ao longo do século XIX, do século XX e do século que nós estamos atualmente. Veja, Rodrigo, isso é curioso, só esse último adendo. Isso é curioso. Como nós temos uma prepotência em relação aos fatos da história. Eu acho que eu já disse isso aqui alguma vez, mas mencionei em determinada ocasião que a estatística de crime na Paraíba, aí pelos idos de 1918, 1900 nessa época, não passava de 100 homicídios por ano. Hoje nós temos na Paraíba uma taxa de homicídio que beira mais de 3 mil homicídios por ano. E note a barbárie. A gente falava, né, Eduardo, mais cedo, sobre aquele canal da história do tráfico de drogas e de alguns bandidos. Note a violência, a barbárie com que se praticam alguns crimes. A futilidade com que se tiram vidas hoje em dia. O cabo tira a vida de alguém por causa de um celular, por causa de R$5. A punibilidade da pessoa não é zero. Não, mas qual é o sentimento? Perceba. Que luz é essa que baliza a nossa sociedade? Que luz é essa tão, assim, digamos assim, tão propagandeada pelas ideias iluministas ali desde o século XVIII? Que correção é essa da sociedade que nos cria um ambiente em que a gente acha normal uma pessoa ser morta por causa de um celular? De um cabo ter o seu bem assaltado no meio da rua, percebe? A pessoa que concorda ou que diz assim, não, mas isso é porque a sociedade tá assim mesmo, ela vai dizer assim, né? Mas é porque a pessoa reagiu. Ela só não tem reagido, mas é né? justamente isso. Nós estamos num estado de barbárie tamanho que, como o nosso moral foi absolutamente Banido, destruído, obliterado da sociedade, o norte católico, esse cristianismo integral, não confundam com humanismo integral, é outra coisa, né? Esse cristianismo integral, ele nos faz falta. Mesmo para há um autor britânico, o Glaucio acho que já leu ele, o Phil, Júlio Rafael, que diz de modo muito bonito assim, Fyodor Dalrymple, sei lá, ele é. Mas é uma maneira muito aviadada. Fyodor Dalrymple. Isso aqui, Né? Claro que a gente vai comentar essa palhaçada aí. Mas o Dalrymple, ele é ateu, mas ele entende a necessidade de você ter uma sociedade inspirada pelos ideais católicos, pelos ideais cristãos. No caso dele, ele é mais simpático ao anglicanismo, porque está na Inglaterra, mas ele entende que o único ponto de flexão moral na sociedade para todos é a religião. E no caso, no nosso caso, entendemos que é a religião católica única e verdadeira. Né? Pois é. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre Santa Bibiana? Não, era isso, era dar esse exemplo mesmo. A gente sempre tá trazendo os santos, né, do dia. Enfim, pode passar, né? Ora pro nobis, então, Santa Bibiana. Ora pro nobis. Esses santos antigos, né? Como as pessoas conhecem pouco, eles são pouco invocados. Sim. Não é? É.